tarde, quinto ano. Já deixei para vocês aí, né, que a semana 3 não vou gravar o vídeo, que tá um texto muito simples e eu tenho muita aula para gravar, né? Então, é quarto e quinto ano, hoje seria 4 vídeos. Então, estou gravando só o do quinto ano, da semana 4, que que são pronomes, né? Vocês não estudou ainda este ano, né? Vocês já estudaram pronomes, sim. O quarto ano fez isso na semana 1, 2 e 3. Agora apareceu para vocês. Então, nós vamos lá, né? Semana 4. Campos de atuação, é todos os campos. Leitura, escuta. Vamos lá para o tema. Pronomes e recursos de coesão textual. Deixa eu puxar um pouquinho assim. Eu estou com dificuldade para enxergar. Olá, crianças. Essa semana tentaremos responder junto a algumas questões tais como: quais palavras podem substituir os nomes repetidos em um texto? O que são pronomes? E como os pronomes podem nos ajudar a estabelecer uma coesão textual? Vamos lá? Então, pronome é uma palavra que substitui um nome. Então, quando eu digo alguma coisa para vocês, eu, quem que é eu? Júnior, né? O professor Juninho vai dizer alguma coisa, eu digo eu. Eu é uma palavra que substituiu o professor Juninho. Não só o professor Juninho, substitui todas as pessoas que estão falando. Todo mundo que está falando vai falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ou nós chegar lá, né? Vamos lá, vamos por partes. Não vou adiantar aqui, não. Breve apresentação. Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar o nosso vocabulário, usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para a leitura. Quando tem repetição de palavras, né? Repetir ideias, fica repetindo muito, o texto fica esquisito, fica chato, né? Tem um exemplo ali, vocês vão ver. Para isso, é importante sabermos os diferentes significados das palavras, sinônimos, né? E palavras que podem substituir sem mudar o sentido da frase. Hoje estudaremos os pronomes. Então, os pronomes são os que substituem os nomes. Então, os pronomes você vai usar ele para evitar de repetir palavras. Como uma classe de palavras que pode nos ajudar nessa construção textual. Retomando conceitos para aplicação em situações de comunicação. Pronomes são palavras que substituem o nome. São diferentes dos substantivos. Substantivo é o nome. Substantivo é o nome de qualquer coisa. Computador, caneta, cabelo, nariz, rosto, tudo que tem nome é um substantivo. Juninho, Vargem de Setúbal, Córrego do Tamboril, Chapada do Norte, tudo que tem nome é um substantivo. E pronome é uma palavra que eu uso para substituir esse nome. Porque não tem significado e seu uso vai depender da situação. Então, o pronome não tem significado, né? Ele depende da situação. Quando eu falo, ela esteve aqui, ela quem? Então, alguém, né? Tem que ter uma citação anterior, quando eu saber ela esteve aqui. Ela quem? Ele quem? Pronomes pessoais. Substituem ou acompanham o substantivo. Serve para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo, né? Os pronomes pessoais classificam-se em retos e oblíquos. São pronomes retos quando atuam como sujeito da oração. Observe, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Neste caso aqui, na nossa região do Brasil, nós não usamos o tu. Nós usamos
você, e no plural, vocês. Se for primeira pessoa, lá no discurso, é a pessoa, é quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Quer dizer, é quem está escutando. Eu estou falando com vocês, então, eu, singular, eu sozinho, estou falando com vocês. Vós, a segunda pessoa do plural. Então, vocês estão me ouvindo, vocês estão quem? Refere-se ao professor Juninho, né? Então, também, a gente vai achar, olha ele aqui, ó. E a terceira pessoa é de quem se fala, né? Nós estamos falando aqui do pronome, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, né? Ele ou ela, depende se é masculino, né, ou feminino, eles ou elas. A única diferença aqui está aqui. A gente não usa tu nem vós, a gente usa você e vocês. Tu tens trabalhado muito? Aí nós não falamos tu tens, a gente fala você tem trabalhado muito na nossa região. A gente vai trocar isso aqui, vai substituir. É questão regional, tá? No sul do Brasil eles falam. Já os pronomes oblíquos atuam como complemento da frase. São eles oblíquos átonos, né? Me, que eu usei agora, né? Vocês estão me ouvindo, né? Te, eu estou te ouvindo. O, a, lhe, se, nos, vos. Aqui a gente fala com som de U, que não tem acento. É nos, vos. Aqui a gente não vai usar o vos, que vai usar vocês. Os, as, lhes. Exemplo. Desejo-te feliz aniversário. Te é alguém. Está substituindo, né? Um nome aí. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, se, nós, vós, eles, elas. Exemplo. A mim pouco importa o que dizem. A mim quem? Ao professor Juninho, né? Então, o professor Juninho pouco importa o que dizem. Então, mim refere-se à pessoa que está falando. No momento eu estou falando, então, uma frase minha. Existem também os pronomes possessivos, que, como o nome já diz, indica posse. Posse é quando é dono, meu, né? Essa caneta é minha. Esta mesa, isso aqui chama mesa, é minha. Então, esses livros aqui são meus. Nem todos, né? Alguns são emprestados. Então, indica posse, né? Então, é esses nomes. O principal é meu, seu, né? Meu, minha, teu, tua, nosso, vosso, etc. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou objeto em relação a quem está falando, né? Demonstrativo que demonstra, né? São alguns deles. Esta caneta, né? Essa caneta não tem tinta, né? É só uma caneta com ponta que escreve na mesa aqui. Então, ela tem um sensor digital que eu vou escrever esses nomes, né? Eu pego ela aqui, quando eu escrevo nessa mesa, vai sair aí, ó. Eu escrevi a palavra seu, deixa eu riscar apagar isso daqui. Então, é para indicar a posição, né? Este está perto de mim. Aquela pasta, vocês não estão vendo a pasta, ela está lá de trás do computador. Então, aquela pasta, porque está lá longe, né? Aquele homem, aquele dia, você mostra a posição de alguma coisa. Isto, aquele, aquela, aquilo. Os pronomes indefinidos são imprecisos, vagos, não deixam claro a quem se refere. Por isso que é indefinido. Não sabe quem. Temos aqui alguns deles. Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todos, todas, muito, muitas, poucos, poucas, tanto, tantas, certo, certas, alguém, ninguém, outrem, cada, algo, tudo, nada. Veja alguns exemplos. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano.
algumas pessoas. Mas quem são essas pessoas? Sabemos que algumas pessoas viajam, né? 2 vezes por ano, só não sabemos quem. Por isso está aqui, ó, indefinido. Não sabemos quem. Ninguém gosta daquele lugar. Ninguém é o indefinido, né? Nós não sabemos. A gente sabe que ninguém gosta, mas quem são essas pessoas? Não sabemos. Ainda tem outro aqui, ó. Daquele que é um demonstrativo, né? Está demonstrando, está mostrando o lugar. Então é aquele lugar lá que ninguém gosta. Finalmente, os pronomes relativos, que é relação, né? É relativo a quê? Que são os que relacionam uma oração a um substantivo que representa. São eles: ou, qual, os, ou as, né? Quais, quantos, quantas, cujos, cuja, de que, quem, onde. Como exemplo, temos: finalmente consegui o brinquedo que tanto queria. Então, que é relativo. Então, ele é relativo ao quê? Ao que você queria. Então, o que você queria tanto? O brinquedo. Então, esse que é o relativo. Isso aqui é um pouquinho complicado, só para vocês terem, tá dando uma introdução para vocês terem noção, vai sair no 5º ano ainda, mas isso vocês vão estudar, vai aprofundar, vocês precisam saber todos de cor lá no 7º até o 8º ano. Então, não se preocupa se vocês não conseguirem gravar todos eles. Vocês precisam saber, no momento agora, são os pessoais, né? Os pessoais do caso reto, do oblíquo, esses aí vocês precisam. Aqui, ó. Esses aí vocês têm que saber. Mas esses outros aí vocês têm que conhecer, mas só lá do 7º, 8º ano vocês vão saber com clareza gravar tudo. Então não se preocupa, tá? Não, tá? Mas faça a pergunta, né? Caso tiver as dúvidas. Leia o texto abaixo e resolva as atividades. Por que um copo com água gelada transpira? Então, um copo com água gelada transpira você põe uma água gelada no copo, do lado daí o copo tá sequinho. Aí no instantinho você vê lá de fora, ele tá molhadinho lá de fora. Então, transpira, né? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados por moléculas de água presente no ar, no estado de vapor. Conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né? Universidade Luterana do Brasil, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Então, o ar aqui está cheio de água. Se o ar ficar muito seco, meu nariz vai secar e não tem condição de viver, né? Tem que ter pelo menos 30% de água no ar. Quando o ar esfria muito, né, de manhã é normal a gente ver muita nebulosidade, né? Você vê aquela cerração, somente na beira do rio, aquilo é vapor de água. Quando esquenta, o ar quente, ele expande, aí ela fica longe. Quando tem uma superfície fria, aí a tendência dela é juntar. Aí ela junta, condensa e vira água. Então é o que acontece nas nuvens. Aqui está quente, ela expande, ela fica leve, ela sobe. Aí a água vai evaporando, vai subindo. Quando chega lá em cima na atmosfera, lá é muito gelado. Aí ela vai juntando, vai juntando. De cá a gente vê as nuvens, né? E só que leva vapor de água. Só quando esfria muito, tem a condição adequada, né? Aí ela vira água, gotinhas de água, ela junta muito. As gotinhas de água vai juntando, crescendo, ela fica pesada, aí ela cai em forma de chuva. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do corpo e sua parte externa. As moléculas de água dispensadas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Então, essas gotinhas de água gelada encosta, né? A água está quente, chega perto da fria, aí ela vai condensar e vai formar essas gotinhas de água.
Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Maranghello. A gente vê isso muito no vidro, no espelho. Quando você toma banho no banheiro com água muito quente, aí quando você sai, você vê o banheiro fica a água quente, né? Ela evapora, só que o banheiro está fechado. O vidro do espelho tá frio, né? Aí ela encosta lá e condensa. Você vê o espelho fica todo cinzentado. E você passa a mão, você percebe que é água. É a coisa mais comum, né? No carro é mais difícil de perceber. É só quem está dirigindo mesmo que consegue perceber. Leia o trecho a seguir. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada, suada, nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar, no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Esse é o primeiro parágrafo. Grife no texto um pronome citado. Então, que pronome? O que substitui um nome, né? Aqui eu não vi nem eu, nem ele, nem ela, nem eles. Vocês viram? Vamos ler aqui de novo, ver se tem. Essa você não deve ter imaginado. Opa, tem? Tem você. Porque lá nos pronomes retos, lembra que eu mostrei? Não tem você, tem tu. Vou pegar a caneta vermelha. Tem tu. Só que nós não usamos o tu. Na nossa região, nós usamos você. Então, nós encontramos. Tá aí, você. Vamos ver se tem mais. O mesmo fenômeno que deixa, né? Tem o mesmo aqui. Aqui pediu só um pronome citado. Tem o mesmo, que é relativo, né? Água gelada nos. Eu vou marcar todos eles aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou marcar todos eles aqui. Esse azul tá muito forte, tá? Nos faz. Peraí, deixa eu atender Davi ali. Deixa eu pausar. Então vamos continuar aqui. Davi me interrompeu aqui com os bodes no terreiro. Então vamos lá. Eu já tinha até começado a ler aqui um pouco, já estava com as marcações, aí eu acabei que eu parei. Leia o trecho a seguir. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados por moléculas de água presentes no ar, no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Aí pediu para grife, né, no texto um poema, um pronome citado e registro na linha abaixo. Eu grifei esses aqui. Vamos trabalhar com esse aqui, ó. Essa. Essa aqui está sendo um pronome demonstrativo, né? Que lembra que eu falei esta caneta e pode ser essa, né? Essa o quê? Então, se eu usei essa, então pediu para citar ele aqui. Então, eu vou escrever essa. A que se refere o pronome citado? Então, essa você não deve ter imaginado. O que você não imaginou? O que está falando que é essa? Essa situação que você não imaginou. O que você não imaginou? Que a água suada no copo é o que nos faz respirar tranquilamente. Que é o quê? É a quantidade de água que está no ar, né? É a umidade relativa do ar.
Então, a que se refere o pronome citado? Que parte do texto ele retoma? Então, a que se refere o pronome citado? Refere a o que você não imaginou, o que foi a condensação. Então, refere-se à condensação. Que parte do texto ele retoma? Então, o que você não imaginou? Qual parte do texto que ele está retomando? Ele está retomando o título, né? Por que um copo de água... Aqui, ó. Ele está retomando o título. Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. Então, o que você não imaginou? Isso aqui que você não imaginou. O porquê que um copo de água transpira. É pelo mesmo motivo que nos faz respirar tranquilamente, que é a umidade do ar. Então, vamos lá. Qual parte do texto ele retoma? Vocês podem colocar o título. Nem precisa de escrever. Uma das opções, né? Se escolher esse aqui, ó, o mesmo fenômeno, então o mesmo refere-se a quê? O pronome citado refere que à mesma situação, refere-se à condensação. Que parte do texto ele retoma? Ele retoma o título também, porque todo está falando sobre a condensação, né? Ele retoma o fato da água condensar é o mesmo fato que nos faz respirar tranquilamente. Eu ainda circulei nos. Aí, se eu colocar o mesmo aqui, também pode ser essas mesmas respostas. E quando eu coloquei nos faz respirar tranquilamente. Então, a que se refere o pronome citado? Que fofo. O computador tá... O celular está pesquisando sozinho. Nos faz respirar tranquilamente. Então, nos. Ele refere-se ao quê? Ele refere a... Esse aqui já é diferente, ó. Vou separar esse aqui, ó. Ele refere-se ao respirar. Como é que eu vou colocar aqui? O vapor de água, né? A respiração. Ou vapor de água. Vamos elaborar isso direito. Eu estou escrevendo muito ruimzinho. O vídeo não ficar grande, acaba que está ficando. Então, o pronome nos faz respirar tranquilamente. Então, aqui o pronome citado está referindo? Está referindo a respiração. Vou colocar só respiração. Respiração. Que parte do texto ele retoma? Ele retoma a parte da condensação, né? É uma parte do texto que não está clara aqui, que é o fenômeno. Qual parte que ele retoma? O fenômeno da condensação. Então, a parte do texto que ele retoma é o fenômeno. Vai escrever ruim assim no outro canto. Agora eu já escolhi caneta azul. O fenômeno da condensação. Ok? Isso aqui eu respondi para vocês que está muito difícil. Isso é matéria lá do... É só para vocês terem um conhecimento, né? É só para vocês ter conhecimento, né? E aprender, lógico, é matéria do 5º ano, mas na atual condição que está, né? Vocês vão ter mais um pouco de tempo para aprender também. Ok? Então, vamos lá para a questão 3. Agora, leia este outro trecho do texto. Graças às moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa do copo.
As moléculas de água dispersas no ar, que quando encontram a superfície mais fria, acaba fornecendo calor para a superfície mais fria. É o exemplo lá do espelho, né? Você ligou um chuveiro muito quente no banheiro, a água quente que foi, ela vai encostar no espelho que está mais frio, e ela esquentar, ela vai fazer aquele embaçamento. Vocês vão reescrever esse texto. Aqui, o que está negrito, né? O que está negrito é o primeiro, moléculas de água vai ficar. O segundo, moléculas de água, vocês vão substituir, pois as moléculas de água, graças às moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores, né? Que é o nariz, a garganta, né? O ar passa, resseca, né? Então, a água que está no ar faz lubrificar, né? Ficar úmido. Então, mas como é que vai repetir? Pode repetir moléculas de água e moléculas de água? Então, esse último você não repete. Você vai trocar, tá? Aqui a outra situação tá interna do copo, depois interna do copo. O segundo, aqui vocês vão substituir, ó. Esse aí não fica. Superfície mais fria, a primeira fica. A segunda, vocês substituem, ó. Aí você vai escrever esse texto aqui e vai substituir essas três expressões grifadas aí. Questão 4. Veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. Isso faz com que se condensem. O que é condensar? Passar para o estado líquido, né? Então, o vapor de água, ele vai e passa, condensar esse. Ele vai virar água líquida. E apareça gotículas de água nas paredes do copo. Esse fenômeno, então, esse fenômeno também pode ser observado quando um dia frio de inverno ligamos o ar-condicionado de um carro, o vidro também fica suado. Conta Marrangueira. Agora registre. Isso, a que se refere? Isso está falando do quê? E depois, esse fenômeno. Esse fenômeno está falando do quê? Aí você vai escrever aqui. Pronto, encerra. Aí vem a semana 5 e por hoje é só. Então, encerrando. Agora tem que emendar o vídeo, porque Davi fez eu parar